Oi, gente, olha essa pergunta aqui que eu recebi que é super importante e que vale a pena você prestar atenção na resposta. Olha o que nosso amigo diz aqui. Doutora Ximene Antunes Endócrino, fala um pouco sobre as indicações de pedir cortisol salivar. Vejo o médico falando que é exame de rotina, mas acho que não seja. Meu amigo, você está certíssimo e os médicos que dizem que cortisol salivar é exame de rotina estão errados. Eu vou explicar para você por quê. Vamos lá, primeiro vamos entender o que é o cortisol. O cortisol, gente, é um hormônio produzido pelas nossas glândulas adrenais, que são essas glândulas que ficam acima dos rins. E ele tem uma série de funções no nosso corpo. Participa da regulação da pressão arterial, tem função imunológica, tem função no metabolismo, por exemplo, da glicose, ele tem várias funções, tá? E ele é mais conhecido como hormônio do estresse. Por quê? Porque ele participa de reações que são fundamentais para que o nosso corpo consiga reagir a situações de estresse. E estresse aqui, gente, entenda, não é estresse de nervosismo. É qualquer coisa que agrida o seu corpo. Por exemplo, você ficou doente. Você pegou uma infecção gravíssima, está com febre, está deitado na cama, não consegue levantar. O que vai ajudar o seu corpo a reagir a essa infecção? O cortisol vai participar disso. Você sofreu um acidente, está sangrando, está perdendo sangue. Seu corpo tem que ter algumas adaptações para reagir a isso e você não morrer sangrando. Por exemplo, tentar aumentar um pouquinho a sua pressão arterial, seus batimentos cardíacos. Seu corpo tem que reagir a isso. O seu sistema imunológico tem que ir lá tentar fazer com que a ferida se feche no momento que você se corta e está sangrando, entende? Então o cortisol participa disso, ele vai ser o hormônio que vai disparar aquelas ações para que o seu corpo se defenda disso, tá? Só que aí, gente, vem um grande problema. O cortisol, ele aumenta em situações de estresse, você já entendeu. Porém, existem situações patológicas em que o cortisol ele aumenta cronicamente por uma doença. Exemplo, doença de Cushing. O que é Cushing? É uma doença causada pelo excesso de cortisol. Mas aqui o cortisol está alto não porque você está com um estresse, não para defender o seu corpo. O seu cortisol está alto porque você tem um tumor. Um tumor, por exemplo, na hipófise, que produz ACTH. E esse ACTH vai lá nas adrenais e manda as adrenais produzirem muito cortisol. E aí você produz muito cortisol cronicamente sem precisar. Isso vai causar uma série de problemas para você. Você vai ter hipertensão, por exemplo, né, são os sinais e sintomas de síndrome de Cushing. Pressão alta, aumento de peso, catarata, aumento de gordura abdominal, estrias violáceas, pode dar alterações até mentais, depressão, etc. Tem uma série de problemas que podem ser causados por esse excesso crônico de cortisol. E aí vem a grande questão, como separar o joio do trigo? Para você separar o que é uma situação fisiológica normal e necessária, porque se você não tem cortisol, você morre, você precisa dele para sua vida, tá? E o que é uma situação patológica, você tem que saber investigar. Então veja, cortisol jamais é um exame de rotina, jamais, porque se você pede cortisol dosado aleatoriamente, você vai fazer confusão e isso só vai gerar problemas. Então veja, o cortisol salivar, quando é que a gente dosa? Quando a gente está investigando a síndrome de Cushing, que é um estado de hipercortisolismo, de excesso de cortisol causado por várias doenças. Um exemplo é um tumor. Entende? Quando você está estressado e dosa um cortisol, isso não faz sentido, porque o estresse vai aumentar o cortisol, a gente sabe disso e tem que aumentar, entende? Então, gente, é muito importante vocês entenderem. Tá vendo essa figura aqui? Essa figura aqui ela é interessante, ela é do livro de Endocrinologia Clínica do professor Lúcio Vilar, e ela mostra exatamente isso. Olha como é que as coisas podem se confundir quando você sai dosando hormônio sem nenhum raciocínio clínico. O estresse aumenta os níveis de cortisol sérico, por exemplo, que é o cortisol no sangue. Mas a síndrome de Cushing também aumenta. Então, como é que você vai diferenciar isso? Primeira coisa, avaliando o paciente, vendo sinais e sintomas. Isso só o médico especialista vai poder diferenciar, entendeu? A gente avalia e fala, bom, esse paciente tem que investigar. A gente vai pedir exames específicos para investigar o excesso de cortisol. Ou a falta dele, se for o caso de uma insuficiência adrenal, tá? Então, meu amigo, você está certíssimo. O cortisol não é exame de rotina. O médico que pede isso em exame de rotina, como se fosse uma glicose, um TSH, um T4 livre, ele está errando. Ele vai levar você a pensar que tem doenças que você não tem. Tá? Cortisol é um exame que só pode ser pedido num contexto de investigação. Seja ele o salivar, seja o urinário, seja no sangue, é só para investigar síndrome de Cushing ou insuficiência adrenal. Não é para ficar dosando para ver se está estressado, para ver se, vamos ver se você está estressado, vamos dosar seu cortisol. Isso está errado, porque o cortisol ele vai aumentar em situações de estresse, e isso é normal, isso não é doença, tá? O que a gente tem que fazer para corrigir isso é tratar a doença de base, tá bom?